Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor e provavelmente você também já se perguntou: se Deus é tão bom e poderoso, por que existe tanta coisa ruim no mundo? Será que esse questionamento, será que a existência do mal, ele veio para refutar a existência de um Deus totalmente bom? Na verdade, o que eu quero propor aqui neste vídeo é que o senso do que é errado, na verdade, aponta para um padrão moral absoluto e que esse padrão moral absoluto vem de Deus. Antes que eu desenvolva sobre o argumento moral, eu gostaria de definir o que é o mal. Segundo o Agostinho de Hipona, o mal, ele é explicado como sendo a ausência do bem. Ele não é uma substância, ele não seria uma criatura. Na verdade, o mal funcionaria da mesma forma que funciona a escuridão. A escuridão não existe por conta própria. A escuridão existe pela falta de luz. Assim seria também o mal. O mal seria a privação do bem, a ausência dele. E isso surge do nosso livre-arbítrio, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Eu gostaria de trazer uma analogia para que você possa entender como que seria esse senso moral e como que ele se revela no ser humano. Vamos pensar assim. Pense que você nasceu dentro de um carro. E esse carro, a todo tempo, ele andou por uma estrada curva, cheia de sobes e desces, cheia de curvas sinuosas. Só que por você nunca ter tido contato com uma rua totalmente reta, você acha que aquilo ali é o normal para você. Você está acostumado com aquilo. Você não sabe que aquilo ali é curvo. Para você, aquilo ali é tudo que existe. O senso moral, ele funciona da mesma forma. Da mesma forma que você não consegue reconhecer uma rua torta se você nunca viu uma rua reta, assim também é a nossa moral. A gente não consegue reconhecer o que é bom, o que é reto, o que é plano, se a gente nunca ter tido contato com algo diferente da nossa realidade, com algo diferente da nossa vivência que passou o tempo todo por ruas curvas. Você só consegue distinguir o que é uma rua curva e uma rua reta porque você tem as duas para se comparar. Assim também é a nossa moral. E aí a gente pode pensar: tá, mas e se o certo e o errado forem relativos? E se essa rua torta e essa rua reta fossem relativos para cada um? Fosse uma questão de opinião, fosse uma questão de cultura? Bom, primeiro que se fosse uma questão de cultura, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se uma cultura toda, ela concordasse que torturar crianças, assassinar pessoas inocentes é algo correto no padrão de mundo deles, isso tornaria aquilo correto? Se uma pessoa, com sua opinião pessoal, decidisse que é válido você perseguir outros povos, isso tornaria aquele ato correto? Olha, a nossa intuição grita que não. A nossa intuição grita que não é porque uma cultura ou uma opinião define aquilo como sendo algo correto, algo dentro de nós grita que aquilo ali é efetivamente errado. Por isso é que a moral, o padrão moral que está inserido em cada ser humano, não vem de nós mesmos, não é produzido pela vivência em sociedade. Porque se uma sociedade concordasse que essas coisas eram coisas válidas de se fazer, a gente continuaria com o senso dentro da gente falando que aquilo não é certo. Ou seja, a moral, na verdade, ela vem de algo superior a nós. Ela vem de um legislador moral. E para entendermos melhor sobre o legislador moral, o que ele é, quem ele é, o que ele faz, eu gostaria de citar um trecho que aparece no livro de Norman Geisler e Frank Turek, que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eles explicam de uma forma simples, com a lógica, como a lei moral pode ser resumida para nós. A primeira premissa dessa argumentação lógica é que toda lei possui um criador, ela possui o criador da lei. A segunda premissa é que existe a lei moral. E assim, com o terceiro ponto da argumentação lógica, a gente pode concluir que, portanto, existe o criador da lei moral. Se a primeira e a segunda premissa são verdadeiras, então o que se segue é a conclusão. Naturalmente, toda lei tem um criador. Não existe legislação, a não ser que exista um órgão legislativo. Além disso, se existem obrigações morais, deve haver alguém que esteja obrigado a ela. Mas é realmente verdade que existe uma lei moral? Como Thomas Jefferson escreveu na Declaração, a lei da natureza é autoevidente. Você não usa a razão para descobri-la, você simplesmente sabe que ela existe. Esse trecho pode ser encontrado na página 176 do livro. E aqui a gente tem uma melhor clareza do que e de como funciona a moral e também de quem seria o criador dela e por que nós atribuímos a criação da lei moral a Deus. Essa régua moral que nós sentimos, esse senso de justo e injusto, não é algo que surgiu do nada. Ela vem de um ser que está acima de tudo, que é o padrão de tudo que é bom. Pense bem, o amor, a justiça, a verdade são coisas de uma mente, de alguém que é racional. Esse alguém é Deus.
Deus, ele é um ser pessoal. Ele é um ser com sentimentos, vontades, inteligência. Não é que Deus tenha bondade. Ele é a bondade. Tudo que é bom vem dele. E como a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança dele, é por isso que cada ser humano tem essa moral embutida em si. A gente pode encontrar isso analisando um pouco da passagem de Gênesis 1, versículo 26 e 27, que diz: então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que de verdade significa esse versículo? Quando é dito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não se refere a uma semelhança física. Ela traz a ideia de sermos feitos à imagem das qualidades de Deus, de refletir algo que vem dele. Isso inclui a nossa capacidade de amar, de raciocinar, de ter a moral, a criatividade, a autoconsciência e a habilidade de nos relacionarmos. Isso tudo é a habilidade que Deus tem e que Deus passou para a sua criação. Quando no versículo fala sobre semelhança, no original é um termo que reforça a ideia de parecença, de ser como Deus, em certos aspectos. Isso vem para complementar a ideia de imagem e semelhança. O versículo também menciona que nós fomos criados para dominar sobre a criação. Isso não quer dizer que a gente tem que ter um domínio tirânico, mas sim que a gente tem a responsabilidade de cuidar e gerir o mundo como representantes de Deus. E aí, quando a gente volta para o mal, a gente pode entender que, na verdade, o mal, ele é como se fosse o buraco na rua. Para que o buraco na rua exista, é necessário antes que a rua exista. O buraco não existe por conta própria. O buraco só existe porque a rua perfeita deveria estar ali, mas ela não está. O mal é a falta do bem, a coisa boa que foi estragada. Não existe mal puro, só a ausência ou a bagunça do bem. E aí nós entendemos que a existência do mal é culpa do mau uso do nosso livre-arbítrio, algo que Deus não tem nada a ver, já que retirar a sua possibilidade de escolha iria fazer Deus ser contra o seu próprio caráter. O mau uso desse bem que ele nos deu não é culpa dele, mas estritamente nossa. E aí quando nós pensamos nesse argumento de que é impossível que um Deus totalmente bom exista, sendo que o mal existe, ele se torna falho, porque você está comparando algo que vem depois de Deus, ou seja, Deus, ele não tem um momento que ele é criado, ele sempre existiu. Então, o mal, ele é posterior a Deus e você usa algo que veio posteriormente a ele para tentar refutar a existência do próprio Deus. Isso é errado, isso é um erro lógico. Não tem como você usar a criação para refutar o Criador. A gente só consegue ver o mal no mundo porque Deus, sendo totalmente bom e Deus nos tendo feito a imagem e semelhança dele, nos deu a moral e inseriu dentro de cada ser humano para que a gente possa ver e ter aquele sentimento de isso não é assim. Quando olhamos a miséria em países, quando olhamos casos criminosos, a gente sente uma repulsão com aquilo. Essa régua moral, ela não aparece quando você pratica ela. Na verdade, essa régua moral, ela se revela quando a gente quebra ela. Por exemplo, todo mundo preza pela verdade. Mesmo que você diga que a moral é relativa, se uma pessoa mentir para você no relacionamento, se uma pessoa mentir numa relação comercial, se uma pessoa mentir no que seja, em qualquer aspecto que tanja a sua vida, que você seja afetado, você não vai gostar. Você iria desejar que a pessoa tivesse sido verdadeira com você, independente da sua reação. Você vai sentir aquele desconforto de falar, cara, isso não deveria ser assim. Então a régua moral não se revela quando nós praticamos ela, porque nós quebramos ela demais, nós sempre erramos. Na verdade, ela se revela na nossa reação. A nossa reação é a forma mais genuína dela se mostrar. Ninguém fica tranquilo quando alguém mente pra você. Ninguém fica tranquilo quando é passada a perna em uma negociação. Todo mundo sente aquela pontada no coração, aquela pontada na mente, aquele incômodo de que não deveria ter sido assim. Até quando é a gente fazendo algo ruim e a gente tem a consciência disso, a gente olha pra nossa ação e fala, cara, eu não deveria ter feito isso. E aí a gente consegue entender mais claramente que a existência do mal é culpa do mau uso do nosso livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus retirasse a nossa possibilidade de escolha, iria fazer Deus ser contra o seu próprio caráter. O mau uso desse bem que ele nos deu não é culpa dele, mas estritamente nossa. Por isso que a capacidade de ver o mal nos lembra que existe um Criador, que é a própria bondade, e que o mal será punido um dia, extinto no futuro. Há uma promessa feita por Deus que ele irá punir todos aqueles que praticam a iniquidade. É o pecado repetido diversas vezes sem nenhum arrependimento. Deus irá punir todo o mal cometido. Ele só está demonstrando pra gente que ele é totalmente justo, e quando a sentença dele for dada contra os iníquos, eles mesmos saibam que foi por merecer, que não foi algo injusto. Houve
teve uma lei ali por trás, uma lei que sempre esteve dentro de nós, que sempre apontava para um padrão de bondade, que a gente por muitas vezes ignora e resolve seguir em frente. Por isso, eu quero te incentivar a refletir e buscar mais a Deus, e que através desse vídeo você possa entender que não é porque o mal existe que ele refuta a existência de Deus. Na verdade, a gente reforça mais ainda que ele existe, porque a gente está tentando comparar algo com Deus. Se Deus não existisse, seria impossível que a gente comparasse o mal com ele. Quando a gente pensa em Deus, logo vem na nossa mente o sumo bem, alguém totalmente bom, perfeito. Se você quisesse pensar em um ser totalmente perfeito, você chegaria nos atributos de Deus. Só que para ele ser mais perfeito do que você imaginou na sua mente, ele tem que ser real. Todo ser humano tem essa capacidade de chegar a Deus pela revelação natural. E quando nós olhamos as escrituras, nós realmente testificamos que esse Deus, ele existe e ele cuida de nós. E que não é a vontade dele que a gente sofra, é a vontade dele que a gente se arrependa dos nossos maus atos, que a gente ame um ao outro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal para que você não perca mais vídeos. Gostaria de agradecer por você ter chegado ao final deste vídeo, orar e pedir para Deus que a paz esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Até o próximo vídeo.